Olá, meus queridos amantes de idioma. Estou eu aqui 7 horas da manhã para gravar um vídeo para você sobre a dúvida dos meus alunos ou as dúvidas que surgiram enquanto eu dava aula. Bom, essa semana rendeu, hein? Vamos ver o que foi? Bora pra vinheta! Muito bom, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Felipe Kawakami. Você está aqui nesse canal Professor Naruto no Inglês porque é um canal sobre idiomas. Eu dou aula de japonês e gosto muito de dar aulas online, individuais, porque eu aprendo bastante. Eu costumo dizer, talvez seja verdade, não, eu acredito que seja verdade. Quem mais aprende é o professor, né? Por quê? Um dos motivos é porque às vezes quando em aula, é umas dúvidas que eu nunca parei para pensar. Nunca parei para pensar e não é que é uma dúvida que faz sentido. Não é que realmente essa palavra parece com essa, que pode ser usada também aquela? Muito bem. Tem alguns alunos aqui que gostam de falar assim, já tem um nível mais avançado de japonês, né? Mas, tal palavra significa isso. Mas é aquela outra palavra que também a gente traduz assim. Semana rendeu, hein? Essa semana rendeu. Vamos ver o que a gente consegue colocar dentro desse vídeo nesse respeito. Deve ter umas 4 ou 5 aqui. Mas deixa eu mudar aqui para o meu navegador. Primeira delas aqui, ó. Tá tudo documentado, ó. Tá tudo documentado. Diferença entre umi e taio. As duas muitas vezes são traduzidas como mar. E aí eu estava dando uma aula de kanji, acho que foi uma aula de kanji sobre esse kanji, que significa coisas que tem a ver com o ocidente, né? O ocidente. E essa palavra aqui foi traduzida como taio, né? Ou é taio, e foi traduzida como mar, oceano, né? Só que o contexto, né? Ela mora lá no Japão, no contexto do Japão, se falar essa palavra aqui, umi, também significa mar. E aí surgiu a dúvida de qual que seria a diferença. Pesquisei, tá aqui a diferença, tá certo? O mi representa o mar no sentido geral, como está escrito aqui, né? É usado cotidianamente, é uma linguagem mais informal, né? Mais usada para se referir a praias, litorais e atividades marítimas. Eu vou para a praia. Eles não falam eu vou para a praia em japonês, eles falam eu vou para o mar. Vou para o mar. No caso, o mini ikimasu. Aqui, Itaio transmite a ideia de oceano, mas ó, tem a ênfase nisso daqui, ó. Vasto e imenso, né? Então enfatiza. Opa! Tivemos uma notificação aqui que vai ficar no vídeo. Enfatizando a grandeza e a profundidade do mar. Então, ó, esse daqui é menos comum no uso diário, como está descrito aqui. Ou descrito aqui. Tá certo? Então, nós temos aqui o contexto de uso. Lembrando que quem preparou essa aula para mim foi o meu professor que eu treino ele, né? Meu professor, meu assistente virtual que eu treino ele para ele preparar aulas com o meu método, né? Você quer que eu fale sobre o meu método? Deixa nos comentários que eu falo mais sobre o meu método de ensino e aprendizado de idiomas que eu estou lapidando, validando. Tá ficando bom, hein? Então, aqui, o mi, como nós já dissemos, é a palavra mais comum e versátil. E pode ser aplicado em diversos contextos ligados ao mar. Como eu já disse, né, quando o japonês vai para a praia, ele não diz que vai para a praia, ele diz que vai para o mar. Já taio é empregada para ressaltar a imensidão do oceano, tá certo? Então, é uma linguagem um pouquinho mais poética, mais polida, mais culta, por assim dizer, tá certo? Aqui a função gramatical e cultural está explicando mais ou menos a mesma coisa, tá? Em expressões cotidianas, o mi é o termo preferido. Agora, em poesias ou descrições de viagens marítimas, taio pode ser utilizado, né? Para enfatizar a grandeza, tá certo? Vamos ver alguns exemplos aqui, ó. Umi o miru to kokoro ga yasuragu.
Umi o miru to kokoro ga yasuragu. Ao ver o mar, ou quando vejo o mar, esse to aqui, né? Quando vejo, ao ver, se ver, é uma pegada mais ou menos nesse sentido, tá? Umi é mar, miru é ver. Essa partícula aqui é a partícula do objeto do verbo, né? Ver o quê? Ver o mar. Kokoro é o coração em sentido figurativo. Yasuragu é acalmar, né? Ficar tranquilo, tá certo? Ficar tranquilo. Tem um erro aqui que a gente já consertou aqui embaixo, né? Então, ao ver o mar, meu coração se acalma. Miu miru to kokoro ga yasuragu. Temos um outro exemplo aqui. Interessante que, como foi o meu assistente virtual que fez essa aula, aqui ó, Romadi, né? Dou instrução para em todas as frases de exemplo que ele usar nesse formato aqui, né? Ajuda bastante. Natsu no omibe de tomodachi to barbecue o shita. No verão fiz um churrasco com os amigos à beira-mar. Então, omibe significa beira-mar, né? É uma palavra composta com dois kanjis, né? Omi e be, que significa a orla, né? Então, omibe, a beira-mar. No verão, né? No verão, tomodachi to, ou seja, com os amigos, barbecue é churrasco, né? Então, fiz um churrasco. Está é o verbo suru no passado, versão informal. Muito bom. Mais uma aqui, ó. Umi de surfing o shite tanoshinda. Né? Umi de surfing o shite tanoshinda. Nós temos aqui umi, né, que é mar, de indica que alguma ação foi praticada no mar, no caso surf, né? Surfing, né? Eles pegaram do inglês e acoplaram, colocaram dentro da língua deles, né? E aí se escreve como está destacado aqui em katakana, que são essas letras mais quadradinhas, tá? Usadas para escrever palavras de conteúdo ou palavras que vêm do estrangeiro, tá? Pode ser inglês, pode ser português, pode ser qualquer palavra que vem do estrangeiro, eles colocam dentro do idioma deles, eles escrevem em katakana. Safin Yoshite, ou seja, fiz surf, mas aqui nós colocamos pratiquei surf, tanoshinda, isso foi divertido. Então, eu me diverti praticando o surf no mar. Vamos ver algumas agora com Taiyo. Vamos ver que eles aqui já fica uma linguagem mais culta, mais poética, tá vendo? Então, Taiyo no koudai na keshiki ni atto sareta. Taiyo, o oceano, o mar. Koudai, Koudai vasto, né? Koudai na keshiki. Keshiki é paisagem. Isso daqui, ó, Koudai na keshiki, é uma paisagem vasta, é uma paisagem imensa, né? E atto significa ser impressionado, né? Só que aqui o sareta, esse suru aqui, é o verbo suru na linguagem passiva. Então quer dizer que o sujeito, ou quem está dizendo a frase, ele que recebeu a ação. Então ele ficou impressionado com o quê? Com a paisagem vasta do oceano. Fiquei impressionado com a vastidão do oceano aqui para ficar um pouquinho mais natural em português, tá certo? Uma outra frase aqui, nós temos Taiyo o kokai suru boken wa michinaru sekai no chousen da. Kokai, esse daqui, ó, kokai, significa. O kanji deles é: o primeiro é de navio, o segundo é de mar. Navio no mar, ou seja, navegar, né? Então, kokai suru é navegar, né? Transforma esse substantivo num verbo. Então, muito provavelmente a navegação vai virar navegar. Boken, aventura. Michinaru, que não se conhece, né?
Esse kanji aqui vem de saber, esse kanji vem de não, não, é incompleto, né? Então não saber. Sekai, mundo, e direção, você vai em direção ao mundo que você não conhece. Chosen, desafio. Portanto, a tradução está aqui. A aventura de navegar pelo oceano é um desafio para um mundo desconhecido. Isso aqui é poético, é culto, né? Muito bom. Então, nós chegamos assim à primeira diferença aqui, né? E aqui nós temos o resumo, né? Umi é o termo para mar, usado em contextos cotidianos próximos à Terra, tá? É mais usado no dia a dia. E Taiyo evoca a imagem de um oceano vasto, grandioso, tem um tom literário, épico, é culto, mais culto, tá certo? Mas os dois transmitem a ideia de um corpo de água salgado, mar, tá certo? Bom, então esse foi primeira dúvida. Vamos para uma segunda dúvida aqui nesse vídeo, que é a diferença entre esses dois verbos aqui, ó. Aku e sku. Se você for ver bem, ó, eles se escrevem da mesma maneira. Aku, sku, ai, dano. Porque quando você vai ler, eu vou ler, professor, eu vou ler aku, eu vou ler sku. Depende do contexto. E como o japonês ele está acostumado com o contexto das coisas e ele sabe qual dos verbos é mais apropriado para aquele contexto, ele vai ler o verbo correspondente. Nós, não. Mas não fique assim. Você tem eu para te elucidar nesse caso. Eu posso te ajudar, aliás. Estou te ajudando, né? Então vamos lá. Aku significa ficar vazio, tornar-se livre ou disponível. Como diz aqui, é usado para indicar algo, como um espaço, um lugar ou um período que deixou de estar ocupado. Mais uma notificação. Vai ficar assim, espero que não tenha muito atrapalhado nosso. E sku, aqui ó, ficar vazio, né? Sku é esvaziar-se, diminuir em número. Deu para entender a diferença? Enquanto um é ficar vazio, o outro é uma coisa que está cheio, diminuir em número, esvaziar. O outro ficou completamente vazio. Ficou desocupado. Tá certo? Então, a ideia é que aqui não tenha nada. Aqui diminui um pouco, pode ter pouquinha coisa. Tá certo? Então aqui ó, redução da quantidade, ainda permanece alguma coisa, ou diminuição da presença, tá certo? Então, geralmente é empregado para descrever situações em que há uma diminuição na concentração de pessoas ou objetos, deixando o ambiente menos cheio ou denso, tá certo? Bom, vamos ver aqui o contexto de uso, né? Ó. Quando falamos que algo fica vazio ou desocupa, como uma sala, uma cadeira, um horário, o verbo usado é aku, né? Por exemplo, kaigishitsu ga aku. Olha, kaigishitsu ga aku. A sala de reuniões fica desocupada. Kaigishitsu significa sala de reuniões, tá? Okay? Agora, quando nós queremos enfatizar a ideia de diminuir ou reduzir a quantidade, nós usamos o suku, né? O kyakusan ga suku. O kyakusan ga suku. Kyakusan é os clientes. Ga suku significa que eles diminuem. Tinha 20 pessoas dentro de uma loja de conveniência, agora só tem 2. Isso que aconteceu, tá certo? Alguns aspectos gramaticais aqui. Ambos são verbos intransitivos, ou seja, não requer um objeto. Por isso que todos eles aqui ó, tem a partícula ga ou wa, tá? Isso é uma bela dica para quem está estudando japonês. Tá? E a diferença de leitura aqui, entre aku versus suku e de sentido está relacionada ao contexto. Ou seja, pelo contexto, o japonês percebe e nós que já assistimos esse vídeo também percebemos qual dos dois é mais apropriado, tá? Como nós vimos, conforme nós já dissemos, isso daqui é uma repetição, mas a repetição é a mãe da retenção. A gente repete para ficar bem gravado na nossa mente e na mente de vocês que estão assistindo, certo? Aqui enfatiza o estado de vazio ou disponibilidade de um espaço ou tempo e
enfatiza a redução quantitativa de algo que antes tinha mais, agora não tem mais. Tá? Implicações culturais. Conforme nós já dissemos, né? Entender isso nos ajuda a escolher a leitura correta, a transmitir de maneira correta o que a gente está falando, né? Então, se está escrito, a gente vai ler correto. Se a gente vai falar, a gente vai usar o verbo correspondente, aku ou sku. Será que chegou os exemplos? Sim, chegou os exemplos. Olha só, vamos lá. Examinemos os exemplos. Basu ga aku to noru koto ga dekimasu. Basu ga aku to noru koto ga dekimasu. Então, aqui, ó, quando o ônibus, baço é ônibus, né? Fica vazio. Noru é embarcar. Kotoga dekimasu significa, dekiru é o verbo poder, conseguir. Então, podemos, é possível embarcar. Aqui diz que o ônibus fica vazio, mas aqui está dizendo que passa a ter vagas livres, né? Vagas livres, né? Então, uma vaga dentro do ônibus que estava ocupada deixou de ser ocupada, ficou vazio, certo? Se você vai se referir à quantidade de passageiros que tem dentro do ônibus, tinha 20, ficou só 2, tá? Então aí depende muito do contexto, tá? Aqui no caso desse exemplo poderia dar abertura para os dois verbos, só que nesses sentidos diferentes. Mais um exemplo usando a kan, né? Gogo no yote ni aku jikan ga areba denwashite kudasai. Bom, né? Gogo no yote ni aku jikan ga areba denwashite kudasai, né? Gogo, período da tarde, em inglês é o PM, né? Yote, planejamento, ou planos, ou programação. Aku jikan, né? Horário que ficou disponível. Areba, se tiver, denwashite kudasai, me liga. Certo? Por favor. Então aqui, horário livre, né? Então, muito possivelmente aqui, uma coisa que precisa marcar, um dentista, um médico, uma consulta, né? Uma massagem, qualquer coisa que trabalha com horários marcados. Se o horário ficar livre, acudicar. Então não houve uma diminuição do número de pessoas ou de número de consultas que foram feitas, mas sim um horário livre. Então aqui é aku. Exemplos com os ku. Kyujitsu wa ekimai no tori ga suku. Olha que interessante, né? Kyujitsu é feriado, tá? Ekimai na frente da estação, tori é rua ou avenida, fica vazia, tá? Então, durante a semana passa 200 pessoas por hora lá na avenida na frente da estação. No final de semana, ou nos feriados, passa 10. Houve uma diminuição, não ficou totalmente vazio, tá? Houve uma diminuição. Mais um exemplo. Ibento go ni teinai no okyakusan ga suku. Ibento go ni teinai no okyakusan ga suku. Ibento, tá vendo em inglês? Por isso que está escrito em katakana aqui. Esse go é o kanji de depois, atrás. Então, depois do evento, tenai dentro no caso aqui, da loja, do estabelecimento, okyakusan, clientes, school, diminui, fica vazio. Não ficou tudo vago, houve uma diminuição, tá? E mais um aqui, mais um exemplo. Exemplo comparativo, né? Olha só. Paraku, ofisu no isu ga aku. A cadeira do escritório ficou desocupada. E aqui, parasuku, kaijo no seki ga suku. As poltronas do auditório, os assentos do auditório, né? Kaijo é auditório, vão se esvaziando, ficando menos ocupadas, né? Então, essa comparação aqui realmente nos ajuda a entender bem
a diferença, tá? No japonês, esses verbos usam muito assim, por exemplo, quando você vai alugar uma casa, né? E a casa está vazia, alguém te avisa que a casa está vazia, ele vai usar o verbo aku, ó, anoie wa aitemasu. Anoie aitemasu. Aitemasu é uma conjugação do verbo aku. Agora, quando o japonês está com fome, que a barriga dele está ficando vazia, está esvaziando, ele fala onaka ga suitemasu. Ele está falando do verbo suku. Não é que ficou totalmente vazio, mas está esvaziando bem. Então ele precisa comer, tá certo? Então, esse foi a diferença entre aku e suku. Vou ficar por aqui nesse vídeo. Vou voltar aqui só para me despedir de você, como um belo e bom educado professor que sou. Mas nós vimos aqui a diferença entre aku e suku. Um significa totalmente vazio, o outro diminuição. Eles são escritos da mesma maneira, tá? São verbos que têm a mesma terminação, por isso tem a mesma conjugação, mas o contexto determina a maneira correta de ler e a maneira correta de falar qual verbo é usado. E também nós vimos a diferença entre o mi e taio, tá? O mi é uma linguagem mais cotidiana, se referindo ao mar, e taio é mais poética, que enfatiza como o mar é vasto, é imenso, tá certo? Espero que você tenha gostado, ó. Fica à vontade para dar seu comentário, se isso te ajudou. Fica à vontade para compartilhar, fica à vontade para se inscrever no canal. O canal não é meu, é nosso. E dá o like aí se você gostou, tá? Lembrando que aqui nesse canal nós falamos sobre idiomas e depois do meu café da manhã, que agora é 7h30, eu vou tomar meu café da manhã, eu vou gravar uma aula do inglês, porque eu também eu documento o meu processo de aprendizado do inglês para que eu melhore como professor de japonês. Ter um ponto de vista do aluno pode me ajudar bastante nesse sentido. Mas eu estou vendo, minha esposa está lá fazendo meu cafezinho, vou lá encher a barriga e depois eu volto aqui para gravar uma outra aula de inglês, tá certo? Mas tamo junto. Eu nem sei mais. Até a próxima. Vou falar só em português dessa vez. Não vou falar nem em japonês nem em inglês. Até a próxima. Nos vemos. Tamo junto. Vinhetando.